Quando estávamos totalmente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu pelos pecadores. Mesmo que fôssemos justos, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora alguém tivesse coragem de morrer por uma pessoa boa. Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. E já que por seu sangue Ele justificou a nós pecadores, quanto mais Ele não fará por nós agora que nos declarou sem culpa. E se quando ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo. Começou a falar na semana passada de que Jesus Cristo era muito atraente. Ele tinha alguma coisa muito especial que atraía as pessoas e atraía todo tipo de gente. É importante você prestar atenção nesse aspecto da atração de Jesus. Ele atraía todo tipo de gente. Ele não atraía só quem se parecia com ele. Essas pessoas também eram atraídas. Gente que conhecia a lei, conhecia a Bíblia deles, conhecia Deus, tinha uma vida devocional com Deus. Gente que estudava, assim como Jesus tinha estudado a própria lei. Gente que conseguia conversar com Jesus num plano, às vezes, um pouco mais intelectual, por causa do seu conhecimento. Não se comparava com Jesus, mas ainda assim, gente que concordava com muito do que Jesus falava, ficava assustada e ao mesmo tempo muito admirada com as novidades que Jesus trazia, porque Jesus, ele traz tudo novo, ele reforma completamente o entendimento da religião judaica naquele tempo. Jesus atraía também as piores pessoas que não tinham nada a ver com ele. Se ele era puro e santo, perfeito, verdadeiro, um monte de gente que era impura, que não tinha nada de santidade na sua vida, que eram desonestas, muitos ladrões, prostitutas, gente que tinha práticas imorais o tempo todo, gente que fazia maldades e não tinha o menor problema de fazer maldade, gostava de fazer maldades, gente que eu e você teríamos uma dificuldade imensa de nos aproximar. Essas pessoas eram atraídas. Elas queriam estar perto de Jesus e Jesus não tinha o menor problema com isso, ele também gostava de estar perto dessas pessoas. Todo tipo de gente era atraída até Jesus. Mas não termina aí. Depois que Jesus morre, e depois que Jesus ressuscita, e depois que Jesus vai embora para o céu, aquele assunto que ele ascende aos céus, ele sobe, a igreja do Senhor Jesus, que começa alguns dias depois, algumas semanas depois, e cresce numa velocidade muito grande, continua sendo atraente. Continua tendo o mesmo nível de atração de todo tipo de gente. Quando a igreja começa, ela atrai fariseus, gente que descobre que estava errado. Eu estava perseguindo Jesus, querendo pegar Jesus, não entendendo Jesus, mas agora tudo que ele falou é verdade, ele ressuscitou, eles viram Jesus vivo depois de estar morto, e eles se convertem a Cristo. Todo tipo de pecador e todo mundo no meio dessa massa, do melhor ao pior e todos no meio, todos eles começam a descobrir que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e se entregam. O cristianismo do primeiro século, dos primeiros séculos, era extremamente atraente. E a razão por que esse cristianismo era tão atraente era especialmente uma palavra. E a palavra é graça. A gente começou a falar dela na semana passada. E esse, para mim, é a tradução do presente de Deus. Graça, a gente colocou da seguinte maneira. Todo mundo conhece a expressão favor imerecido. Você recebe sem merecer. Você não paga por aquilo, você não troca e você não merece de jeito nenhum. Eu coloquei assim: impossível de se comprar, impossível de se trocar, impossível de se merecer.
Se você tentar merecer, e a gente faz isso o tempo todo, até sem perceber, a gente quer muito merecer, a gente quer que as pessoas mereçam o que Deus vai fazer por elas. O tempo todo, isso está dentro de nós de um jeito que parece que não tem como tirar da gente. Quando você vê alguém fazendo o que é errado, você imagina imediatamente que um castigo virá. Que existe algo que precisa acontecer ali para aquela pessoa se ajustar, a justiça precisa acontecer. Quando você vê alguém fazendo algo bom, você pensa, precisa ser premiado, precisa ser em algum nível recompensado porque está fazendo algo bom. E nós nos acostumamos, e não tem nada de errado nisso. Claro que o que é bom deve ser recompensado. Claro que o que é ruim precisa ser punido. Claro, ninguém é contrário a isso. Mas isso é tão forte dentro de nós, o conceito da meritocracia, da necessidade de que você mereça para receber algo, que quando se trata do amor e da graça de Deus, nós temos uma certa resistência. Não é tão fácil para a gente ouvir e receber. E para hoje, em 2019, é um desafio para nós. Eu queria dizer para você que na igreja, ou melhor dizendo, nas pessoas que estavam reunidas ao redor de Jesus, era ainda mais difícil, era infinitamente mais complicado. Porque eles viviam numa cultura completamente distinta disso. Favor de Deus, alguém fazer alguma coisa por você sem que você mereça. Favor de Deus não por qualquer coisa que você tenha feito. Não é interessante como a gente não consegue escapar disso? O tempo todo a gente acha que pode fazer alguma coisa para Deus, para que Ele faça alguma coisa para a gente. Se o Senhor fizer isso por mim, eu prometo que eu vou fazer isso e aquilo outro. A gente não escapa disso. Você pode ser um crente que já ouviu essa mensagem 40 vezes, você acredita nisso, está dentro, ainda assim tem algo dentro de você. Senhor, se o Senhor, aquela velha história, né? Se o Senhor me arrumar uma vaga de estacionamento no shopping na época de Natal, você está entrando no estacionamento e não tem onde estacionar, tem carro um em cima do outro, em cima de canteiro, você fala, meu Deus do céu, não tem onde botar o carro, mas Senhor, fala até em línguas, se o Senhor me arrumar uma vaguinha agora, eu vou começar a igreja domingo de manhã e domingo de noite. O Senhor vai ver. Eu vou começar a ir na igreja nas quintas. Eu vou dar o meu nome para ajudar as crianças. Senhor, o Senhor sabe que eu estou falando sério. Eu vou servir, eu vou voltar a dizimar, eu vou fazer isso, aquilo outro. E aparece uma vaga na sua frente, você entra. Senhor, não precisa mais, já encontrei, graças a Deus. A gente acredita em algum nível que a gente tem algo para dar a Deus que Ele precisa. Você não tem nada, nem eu, que a gente possa a Deus que Ele precisa. Pelo contrário, tudo que Ele pede a você não é porque Ele precisa, tudo que Ele pede a você é porque você precisa. Seja o que for que Deus pede de você. E quando a gente começa a entender esse presente que Ele nos dá, esse dom da graça e da justiça de Deus, isso afeta a nossa vida de uma forma muito maior. Afeta o nosso relacionamento com Deus? Com certeza. Afeta o seu relacionamento com as pessoas? Com certeza. Profundamente, quando você compreende o que é verdadeiramente a graça. Graça é o que você tanto deseja quando você machuca alguém que você ama. Quando você fere alguém que você ama muito. Ou quando você machuca alguém que você precisa. De quem você precisa. É o que você mais deseja. Você tem um anseio de que graça aconteça na sua vida quando você feriu, machucou alguém que você ama muito, ou alguém que você precisa muito. Nesse momento, o que você mais deseja, quando você precisa de graça, é que você pudesse voltar no tempo e apagar o que aconteceu. Se eu puder voltar atrás, não tem como, mas não tem como a gente esquecer isso, e você quer de todo o coração ser tratado, ser visto, ser aceito, como se aquilo nunca tivesse acontecido. Todos nós temos uma frase dessa na nossa história. Eu queria muito que o nosso relacionamento fosse restaurado, e você me tratasse como se eu nunca tivesse feito aquilo. Como se não apenas você apagou, você simplesmente não acredita que aconteceu, simplesmente esqueceu, aquilo foi completamente tirado da nossa história, erradicado da nossa história.
E você sabe que isso não é possível. Mas você tem, e eu também, um anseio, um desejo de que, embora a pessoa vai se lembrar do que você fez, embora a pessoa vai continuar tendo a memória dela, sobre o mal que eu fiz a ela, ainda assim o relacionamento pode ser restaurado. Ainda assim, perdão pode acontecer, apesar do que eu fiz. Então, o que a gente tratou na semana passada aqui, e é uma convicção minha, muito grande, não necessariamente vai ser uma convicção sua, mas eu acredito de todo o meu coração que no que diz respeito aos nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas, que graça, ela, quando aplicada corretamente, resolve praticamente tudo. Resolve praticamente tudo, para não dizer tudo. No contexto de marido e esposa, graça, quando aplicada corretamente, resolve praticamente tudo. No relacionamento entre pai e filho, pai e filha, mãe e filho, mãe e filha, sogros e noras, no contexto do seu dia a dia, das pessoas com as quais você lida frequentemente, no trânsito do Rio de Janeiro, no contexto de qualquer relacionamento seu que foi manchado, que foi ferido. Graça é a solução, se aplicada corretamente. A gente vai se aprofundar nisso, bem legal na semana que vem, não perca a semana que vem, a gente vai dar um mergulho nisso. Mas tem algo misterioso em relação à graça. Há uma sensação de que graça nem existe até que você experimente ela. Aliás, as coisas de Deus têm um pouco desse aspecto. Você consegue viver como se Deus não existisse. Todo mundo, tem gente que vive, tem crente que vive como se Deus não existisse. É possível? É, mas no momento em que você o experimenta, no momento que você experimenta, que você tem uma experiência com Deus, ele se torna mais vivo do que qualquer outra coisa na sua vida. Graça, a graça de Deus, ela é apenas uma palavra, a não ser que você a experimente, e a fim de experimentá-la, você precisa de relacionamento. Não existe graça revelada sem relacionamento. Foi por isso que Deus teve que vir. Foi por isso que Jesus teve que aparecer na história. Foi por isso que Deus entra na história da humanidade, porque nós nunca poderíamos conhecer a graça de Deus sem a presença de Deus. Você jamais conheceria a graça de Deus sem Ele presente. E João, que andou bem pertinho de Jesus e que no final da sua vida resolve relatar a respeito da vida de Jesus, talvez até porque os seus amigos na época incentivaram: João, você não pode daqui a pouco morrer e não deixar alguma coisa escrita. Ele começa a escrever e ele vai não apenas no princípio da criação, mas talvez também, ele talvez vá até um pouco antes do princípio que está lá em Gênesis, no princípio. E talvez João, como algumas pessoas pensam, como é que esses homens que eram iletrados, eram realmente analfabetos, a maioria deles, deixam para a gente documentos tão preciosos? A gente ignora de que a maioria deles possivelmente foram ditados. Eles falavam e alguém escrevia. Porque a Bíblia fala que muitos escribas, gente muito bem conceituada e muito que já tinha aprendido bastante coisa, né? Gente formada, pelo menos em 2 línguas, se converteram a Jesus, possivelmente foram os responsáveis por colocar as palavras de João, né, no papel, no papiro, na época. E talvez quando João começa a falar no princípio, primeiro capítulo de João, primeiro versículo, no princípio, talvez aquele escritor, aquele escriba deve ter pensado: já sei que ele vai falar, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas não. João começa dizendo: no princípio era o Verbo. E ele coloca essa existência de Deus na expressão da palavra, e diz: era a palavra. Como é que eu vou conseguir traduzir isso? Como é que as pessoas vão compreender o que eu estou falando? No princípio era a palavra. E João, já na sua idade avançada, resolve divulgar essa história de Jesus. E num determinado momento ele fala: aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós. Ou, na versão mais conhecida, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que era a palavra se torna um de nós para estar no meio de nós. E João fala, né, que ele veio cheio de graça e de verdade.
E talvez seja um primeiro momento onde isso começa a ficar um pouco mais claro para as pessoas, porque quem ia ler depois isso, naquela mesma época, talvez tenha visto Jesus em ação. Mas é João que vai começar a interpretar como é que Jesus não era apenas meio graça, meio verdade, não era um equilíbrio entre as duas coisas, não era alguém que de vez em quando revelava uma e de vez em quando revelava outra, não, ele era inteiramente, totalmente, completamente cheio das duas coisas. Toda a graça estava nele, toda a verdade estava nele. E quando João, na sua experiência, né, vendo tudo que Jesus estava fazendo, vê Jesus em ação, ele percebe que só tem uma maneira de explicar Jesus. Ele revela o tempo todo graça na sua maneira mais transbordante e verdade na sua maneira mais expressiva, às vezes contundente, às vezes confusa para algumas pessoas, mas extremamente real. Todo graça, eu coloquei da seguinte maneira: Jesus era todo graça e todo verdade o tempo todo. E que sim, a maioria das pessoas que viam Jesus em ação, revelando verdade, confrontando a mentira, chamando a atenção para o que era sério, jogando luz onde existia trevas, sabia que era muito fácil compreender isso, mas frequentemente a parte que nos interessa hoje é que quando Jesus revelava graça, muita gente ficava desconfortável. Muita gente tinha dificuldade de aceitar. E eu acho que isso se aplica a mim e a você hoje também. João está com Jesus nesse momento, por exemplo, quando Jesus entra numa cidade de Jericó e estava, diga comigo, passando pela cidade. Quando ele escreve isso, possivelmente Jericó ia ser só uma travessia. Não ia parar em Jericó, ele estava apenas passando. Mas naquela altura, Jesus estava mais famoso do que os nossos políticos em época de eleição, né? Jesus estava extremamente famoso, e onde ele passava, uma multidão seguia. E uma multidão esperava ele. E as pessoas iam para saber onde que ele ia passar, iam para a rua. Faziam camiseta, né? Faixas, faziam grito de guerra, musiquinha. Ficava um do lado da rua, outro do outro lado. Rei, 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 do outro lado. Jesus é nosso rei, vai passando. E todo mundo sabe, né? Jesus vai passar por aqui. E exatamente, Jesus tem apenas plano de passar. Ele não tinha plano de ficar. Mas acontece algo interessante naquela cidade de Jericó. Um homem chamado Zaqueu, e todo mundo acho que já ouviu falar nele. Um dos mais influentes no negócio de cobrança de impostos dos romanos, ou um publicano, um cobrador de impostos. Um dos mais influentes significa que ele era um chefão. O que acontecia naquela época é que esses cobradores de impostos, eles tinham um esquema tipo pirâmide, onde um contratava mais alguns e aqueles poderiam contratar outros, e eles tinham autorização. Zaqueu possivelmente pagou para ter essa responsabilidade, essa função e essa autorização de Roma para ser um cobrador de impostos. Então ele ia na casa de todos os judeus, possivelmente com homens armados, e dizia: você tem que pagar o seu imposto. Ou então ficava numa coletoria, as pessoas tinham que ir até lá. E até aí, a gente sabe que às vezes faz parte, você precisa pagar imposto. Jesus já tinha chamado a atenção a respeito disso. Dai a César o que é de César, ok? Mas os publicanos eram famosos, os cobradores de impostos, por, além do imposto, colocarem alguns juros, algumas tarifas além. Então, não, você tem que pagar além disso, tem que pagar isso, aquilo, outro, e gato net, e gás, e aquilo, tem que botar aqui na sua conta também. Por quê? Na verdade, era uma oportunidade que aqueles homens tinham de cobrar o que eles quisessem. Ficar, né, com o saldo, entregar, porque a única coisa que interessava a Roma era receber a sua parte. Então eles davam autonomia aos cobradores de cobrar o valor que quisessem. E eles eram odiados, claro, né? Odiados por todo o povo. Eram judeus que estavam traindo a sua própria nação, traindo o seu próprio povo. Gente que eu e você com certeza também não íamos gostar dessas pessoas. E o maioral deles, um dos piores de todos, era esse cara, chamado Zaqueu. E a Bíblia fala o seguinte: ele queria ver quem era Jesus. Ele já tinha ouvido falar. Jesus era famoso. E ele queria saber, porém ele era muito baixo.
Tem os baixinhos que são folgados, você sabe como é que são, né? Era o caso de Zaqueu. Era muito baixo e não conseguia olhar por cima do povo. Já teve nessa situação? Se você é baixo, você está num lugar que está cheio de gente, tem alguma coisa acontecendo na frente, você fica pulando. Eu imagino que seja frustrante, mas eu já tive nessa situação também, porque eu já fui mais baixo do que eu sou hoje, né? De querer ver e não conseguir ver. Era o caso de Zaqueu, ele queria ver. O que Zaqueu faz? Ele procura algum lugar onde ele possa subir, claro. Inteligente. Você quer ver? Você não tem altura? Descobre um lugar mais alto para você ir. E ele faz uma coisa que ninguém fazia, especialmente adultos, especialmente homens, especialmente judeus. Ele sobe numa árvore. Crianças subiam em árvore, meninos às vezes, né? Subiam em árvore, mas um homem adulto naquela época dificilmente fazia isso. E a Bíblia diz, por isso ele correu na frente, subiu em um pé de sicômoro, que é uma figueira, um tipo de figueira, né, ao lado da estrada para ver Jesus passar ali. A expectativa era apenas essa: Jesus vai passar aqui e eu quero ver. Naquela época já existia a cultura da celebridade, né? A pessoa está passando, a gente tem que ver. Você conhece gente que quando vê uma pessoa conhecida da televisão, tem que tirar foto com aquela pessoa? Você conhece? Você é assim? Né? Fulano está ali. Não, tem que tirar. Para que você quer tirar uma foto? Você acha que alguém vai acreditar que você conhece aquela pessoa de verdade? Que você é íntimo dela? Né? Mas a gente quer colecionar essas coisas. Então, vai passar uma pessoa importante, a famosa, eu não sei quem é, eu quero saber quem é. Ele sobe numa árvore. Zaqueu não queria encontrar Jesus, não queria conversar com Jesus, não queria se aproximar demais, ele estava só curioso. E, afinal de contas, Jesus só estava passando por ali. Todo mundo sabia que ele não ia ficar ali. Então ele correu, subiu. E a Bíblia fala que quando Jesus chegou àquele lugar, ele parou e olhou para a árvore. Talvez chamasse atenção um homem adulto numa árvore, mas Jesus para e ele fala, e ele sabe o nome do cara que está na árvore. Zaqueu sabia que o nome de Jesus, não conhecia, aparentemente Zaqueu era famoso também. Jesus passa e fala o nome dele, levantou o olhar para Zaqueu e disse, Zaqueu, desça e depressa. E o que eu vou falar agora não está na Bíblia, mas eu imagino que deve ter tido um certo silêncio, um certo murmúrio no meio da multidão, dizendo, opa, todo mundo detestava Zaqueu. Talvez muita gente deve ter pensado assim, finalmente... agora ele vai ouvir umas coisas, agora ele vai ouvir umas verdades, finalmente alguém teve coragem, só Jesus mesmo, para chamar esse cara e agora vai chamar a atenção dele, vai dar uma bronca nele, vai dar uma lição de moral nele. E Jesus faz algo que deixa todo mundo de queixo caído, ele fala, pois hoje preciso me hospedar em sua casa. Mais uma vez, como a gente tratou na semana passada, os discípulos de Jesus, a grande maioria judeus, homens bons, homens honestos, não queriam de jeito nenhum ser visto perto de publicanos. Os discípulos de Jesus devem ter feito assim, não. Jesus só não leu o início do versículo, diz que você está passando por aqui, a gente não pode só passar por aqui, só vai querer ficar por aqui. A gente não precisa ficar, né? A gente só tinha que passar. E a Bíblia fala que o povo começa a se queixar. O povo viu isso e começou a se queixar. Porque eu acho que você entende que a crise não é que Jesus fala que tem que se hospedar em algum lugar, não. Existia uma diferença entre as pessoas que estavam ali porque gostavam de Jesus e curtiam Jesus. E queriam estar perto de Jesus. E elas pensavam, eu espero que Jesus olhe para mim. Não sei se você já foi a algum show de algum cantor que você gosta muito, algum concerto legal de música, e muita gente lá, eu já vi essa cena algumas vezes, né? E o cantor está lá cantando bonito, tem uma multidão na frente dele, aí de repente tem uma menina que fala, você viu? Ele olhou para mim. Será? A gente tem essa impressão, a gente precisa ter um contato, a gente precisa ter uma conexão, a gente precisa ter alguma coisa. Em alguns casos, algumas pessoas muito sortudas ganham lá ou um sorteio ou uma oportunidade de encontrar com aquela pessoa no camarim, no final do show, tirar uma foto com ela. Só isso, no máximo. E a gente criou uma conexão maior. Existem algumas rádios que fazem também uns sorteios, uns concursos, que se você fizer alguma coisa, você ganha um almoço.
Acho que aquelas pessoas que estavam ali vendo aquilo tudo, Jesus chega para um cara que nem estava nem aí para ele, só estava curioso. É um desonesto, é um ladrão, é um traidor do nosso povo, e a gente está aqui. A gente trouxe camiseta, a gente trouxe faixa, a gente ensaiou música, a gente está aqui esperando Jesus, declarando que Ele é o nosso rei. A gente nem consegue falar com Ele direito, e Ele vai sentar para almoçar com esse cara. Ele foi logo se hospedar na casa de um pecador, que todo mundo sabe que é pecador, um pecador tão conhecido. Não é possível. Nós chegamos cedo aqui. Por isso que ele ficou lá atrás, não conseguia enxergar nada. Ele não acordou cedo para vir aqui para frente. Você já teve essa crise também? Quando você chega cedo e alguém tem vantagem na sua frente, a gente não consegue nem chegar perto de Jesus, e Zaqueu vai ter a chance de jantar com ele hoje. Por que isso era, e é para a gente hoje, tão perturbador, tão desconfortável, difícil de aceitar? Tanto para eles quanto para a gente, porque essas pessoas, assim como muitos de nós, não entendiam como o reino de Deus funciona, ou como o reino de Deus sempre funcionou. O reino dos céus, a matemática de Deus, a ética da graça de Deus, a maneira como Deus vê as coisas, a maneira como Deus vê o mundo, a maneira como Deus vê você, a maneira como Deus me vê, é muito diferente da maneira como nós enxergamos. E a gente precisa realinhar. A gente precisa começar a voltar a enxergar como Deus enxerga. Lembra, a igreja originalmente era muito atraente, possivelmente por isso. E Jesus vai explicando o reino de Deus durante o seu ministério, e ele usa muitas parábolas para explicar. Muitas histórias que, em geral, as pessoas talvez nem entendessem, mas elas ficavam fascinadas. As histórias sempre eram muito legais. Jesus contava alguma história, sempre tinha uns exageros para chamar a atenção das pessoas. E numa dessas parábolas, Jesus conta da seguinte maneira. E ele fala: o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu certa manhã, isso significa bem cedo de manhã, para contratar trabalhadores para a sua colheita. Então, o que acontecia é que, possivelmente, às 6 da manhã, no primeiro momento do dia, no momento que o sol aparece, existia lá, talvez, uma praça pública onde os trabalhadores aguardavam ver se alguém contratava eles. Em geral, aparecia alguém com um trabalho para ser feito, procurava gente para trabalhar, possivelmente, quase sempre na questão da agricultura, e chamava aqueles homens lá, quem estivesse lá. Os proprietários de terra costumavam então ir lá para contratar todo mundo que eles precisassem. Eu preciso de 10. Os 10 primeiros que aparecessem, ele contratava. E a principal preocupação do administrador era concluir o trabalho. Era ter o trabalho resolvido. Eles não estavam muito preocupados com os trabalhadores. Ele não está nem aí para os trabalhadores. Eu quero que o trabalho seja feito. Era claro, era a visão que se tinha e tem muito até hoje. E esse homem vai lá, na história que Jesus está contando, esse dono da propriedade, cedo de manhã, e combina com o grupo de trabalhadores que está lá, ele pega todos que estão lá, pagar 1 denário por dia, o que é perfeitamente justo. 1 denário é exatamente o salário de um dia. Claro que eles estão bem com aquilo. Quanto você vai pagar? Pagar o valor de uma diária sua. 1 denário. Aliás, denário deve ter exatamente esse mesmo radical de diária. Por um dia, e mandou todos trabalharem na sua plantação. E ele vai lá, o pessoal começa a trabalhar cedo, e de repente esse homem descobre que ele precisa de mais gente. A Bíblia fala, por volta das 9 horas da manhã, já tinha passado 3 horas de trabalho, ele estava passando por uma praça e viu, uma outra praça, homens por ali desocupados à espera de serviço. E ele fala a mesma coisa. Então mandou aqueles também para os seus campos, dizendo que pagaria no fim do dia aquilo que fosse justo. E eles foram. Eu marquei em amarelo aqui para você prestar atenção, que esses caras chegaram depois, chegaram às 9 horas, e ele falou, vou dar a vocês o que for justo. E é aqui que começa a nossa crise, porque eu e você conhecemos, muitos de nós aqui, o final dessa história. E a gente tem um problema com o que esse homem chama de justo. Mas ele diz que é justo. Você já deve ter visto isso antes. E eles foram.
E sempre que eu li essa parábola, é tão desconfortável. Para pessoas como eu e talvez como você também. Porque quando chegar no final da história, você se pergunta por que Jesus está falando isso. Ele acha que ele vai perder gente. Você não consegue chamar seguidores para você, dando esse tipo de orientação para eles. É o contrário do que nós aprendemos a nossa vida toda. Porque nós acreditamos firmemente, visceralmente, nós acreditamos em meritocracia. Tem que fazer por merecer. Um cara chegou às 6, o outro chegou às 9. O que vai acontecer? Vai piorar o negócio. Ao meio-dia. E novamente por volta das 3 da tarde. Ele fez a mesma coisa. O que ele fez? Encontrou gente que precisava de trabalho, deu trabalho e falou: vou pagar o que for justo. Por volta das 5 horas. É aqui que eu acho Jesus simplesmente sensacional, porque ele faz uns exageros importantes para a história. Tinha mais 1 hora apenas de trabalho, de sol. Por volta das 5 horas daquela tarde, ele estava novamente na cidade, viu mais alguns homens, que ficaram o dia inteiro, possivelmente esperando trabalho, ou então acordaram tarde, ou então ficaram vendo televisão, ou qualquer outra coisa, né, jogando Candy Crush, eu não sei. E chegaram lá, estão todo mundo lá na praça, sem nenhuma expectativa. O homem passa, mais alguns homens por ali, e perguntou: por que vocês estão aí parados o dia inteiro? Por quê? Todo mundo sabia a resposta: ninguém nos contratou, responderam eles. E a plateia de Jesus está ouvindo. E talvez nesse momento, se Jesus fez uma pequena pausa, eles pensavam: esses caras, esse senhor só vai falar: rapaz, na próxima vez acorda mais cedo. Não é possível que ele vai contratar. Aí Jesus continua dizendo: por que ninguém nos contratou? Responderam eles: então vão e junte-se aos outros na minha plantação, disse ele. São 5 da tarde. Você quer bem porque a gente vai trabalhar? Eu vou pagar vocês o que for justo. Ok, a gente está sem fazer nada mesmo. A gente vai trabalhar cerca de 40 minutos até chegar lá, começar a trabalhar. Vamos trabalhar cerca de meia hora, mas tudo bem. E se Jesus realmente fez uma pausa nesse momento aqui, a plateia dele deve estar pensando: meu Deus, isso vai ser um desastre. Porque como é que você agora descobre direitinho quem foi que foi no horário, foi no outro? Como é que você paga esse pessoal? E Jesus fala: no fim do dia, contando ainda a sua história, contando ainda a sua parábola. É impressionante porque Jesus, eu acho que ele gosta de fazer um suspensezinho assim, para ver o que a pessoa vai pensar. Chegou no final. Aliás, quase todas as parábolas, quase todas não, algumas das parábolas têm esse momento onde chega no final. E agora tem um acertozinho para acontecer, um acerto de contas. No fim do dia, o dono da plantação disse ao seu administrador que chamasse os homens e lhes pagasse o salário, começando pelos últimos contratados e terminando com os primeiros. Paga primeiro o pessoal que chegou por último, o que já parece um contrassenso. O pessoal ainda vai sair mais cedo, com o dinheiro na mão. Eu não sei quanto a você, mas tem algo dentro de mim que me irrita quando eu vejo isso. Porque aqui tem uma reviravolta. E Jesus está apresentando algo extremamente novo e absurdamente radical para a gente. O sistema de valores de Deus. Como Deus vê as coisas. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Gente, preste atenção nessa história, porque é assim que Deus enxerga as coisas. Como eu tenho falado para você, cada parábola de Jesus, você precisa encontrar 2 personagens importantes. Você precisa encontrar um personagem que representa Deus, sempre tem, e um personagem que representa você. E você vai se encontrar já nessa parábola. E é inquietante para alguns. O sistema de valores de Deus é inquietante, é desconfortável, é estranho, é difícil de aceitar. Mas para outros é refrescante, reconfortante, abençoador e maravilhoso. É inquietante para mim, pessoalmente. Como eu estava dizendo para você, tem algo dentro de mim que se mexe quando eu ouço isso. O que talvez signifique que o que Jesus está falando é principalmente para pessoas como eu. E talvez como você também. Aquele pessoal que se esforça, que chega cedo, que se comporta a maior parte do tempo, que faz a sua parte,
Aqueles que, entre aspas, merecem mais do que os outros, afinal de contas, eu tenho dado duro, né? Eu tenho me esforçado, eu cheguei mais cedo, todo mundo foi embora, eu fiquei um pouquinho mais. Eu dou o meu sangue, eu dou o meu suor. E muitas vezes é difícil aceitar, quando eu me comparo com as pessoas, que alguém possa ser igualado no mesmo nível que eu. Mas você vai ver que algo vai acontecer aqui. Quando os homens contratados às 5 horas vieram, cada um recebeu 1 denário. Você lembra o que é 1 denário? O salário de 1 dia. E se a fila está ali, naquela fila, e os últimos que trabalharam cerca de 1 hora no máximo, receberam 1 denário. O pessoal lá do final, quando viu isso, deve ter ido à loucura. Deve ter pensado, rapaz, a gente achava que ia ser pago 1 denário por dia, mas a gente vai ser pago 1 denário por hora. Porque os caras que trabalharam menos de 1 hora estão ganhando 1 denário. Só pode significar isso. E assim, quando os homens contratados mais cedo, os das 3 horas da tarde, meio-dia, 9 da manhã, os das 6 da manhã, quando os homens contratados mais cedo vieram para receber o que era seu, pensavam, naturalmente, como eu e você também pensamos, que iriam receber mais. É a nossa matemática. É o nosso sistema de valores. Porém, eles também receberam 1 denário. E quando receberam o salário que eles tinham combinado de receber, o valor que tinha sido acertado e justo, que eles aceitaram antes do trabalho, quando eles receberam o seu denário, começaram a se queixar com o dono da plantação. Começaram a se queixar por quê? Porque eles não conseguiam aceitar serem igualados, assim como as pessoas lá do lado de fora da casa de Mateus, que a gente falou na semana passada, né? Os homens que eram santos e puros e vendo Jesus sentando numa festa com um monte de pecadores, falam, por que Jesus está sentado lá com eles? Jesus vem aqui, conversa com a gente, agora ele senta com pecadores, o que está acontecendo? As pessoas que talvez estivessem naquela multidão, na estrada de Jericó, vendo Zaqueu numa árvore, recebendo qualquer tipo de favor, sem merecer. Eles responderam, dizendo-lhe, por que eles estavam se queixando? Qual era a crise deles? Aqueles companheiros... Eles queriam dizer outro nome, com certeza. Aqueles companheiros só trabalharam 1 hora. E o Senhor, assim mesmo, pagou-lhes exatamente a mesma quantia que pagou a nós, que trabalhamos o dia inteiro e nos cansamos no calor. Você está tratando o pessoal que dormiu até tarde, que ficou em casa vendo televisão, ou que não foi capaz de procurar emprego de verdade. Você está tratando esse pessoal que só veio aqui trabalhar 1 hora, iguais a nós, como se eles fossem iguais a nós. Eles não são iguais a nós. Eles são outra coisa, mas eles não são iguais a nós. Pelo menos não pelos nossos padrões, pelo menos não pela nossa capacidade de medir. Nós chegamos mais cedo, nós passamos mais tempo trabalhando, muito mais do que eles. Trabalhamos no calor forte, eles trabalharam quando o sol já estava se pondo, chegamos cedo. E aí Jesus, através dos lábios do dono daquela propriedade, fala para o seu público, através daquela fala com os seus trabalhadores. Amigo, respondeu o homem a um deles, eu não fui injusto com você. Ao que todo mundo está ouvindo, falando, como assim? Qual o padrão que você usa para dizer que isso é justo? Um trabalha mais, outro trabalha quase nada e recebe a mesma coisa. Quando? Ele falou, não, eu não fui injusto com você. Você não aceitou trabalhar o dia inteiro por 1 denário? Aceitei. Receba o seu denário e vai embora.
Ou seja, aproveita agora o seu dinheiro, vai descansar, vai, né? Aproveita que você recebeu. Receba. Eu não estou tirando de você, eu não estou dando menos 1 centavo do que a gente combinou. Eu estou dando exatamente o que a gente combinou. Recebe e vai. E aí Jesus, através da parábola, dá a mim e a você uma grande pista desse estilo de vida a que todos nós somos convidados, ao que Ele está nos convidando. E deixa eu te falar, extremamente desafiador. Eu queria acreditar que toda essa igreja aqui vai assumir, vai dizer, eu topo esse negócio. Extremamente desafiador o que Jesus nos convida, o estilo de vida que Ele convida. Porque Ele agora, todo mundo sabe que Deus, Jesus é aquele Senhor da propriedade. E Ele fala através daqueles lábios, daquele homem na sua história, eu quero. Isso quem está falando, né? Eu não fiz injustiça com você, eu paguei a você o combinado. Pega o seu dinheiro, vai para casa, porque eu quero. Então interessa o que você quer e não o que nós queremos, obviamente. Eu quero dar, diga comigo, dar. Eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Dar. Esses trabalhadores cansados de 12 horas de trabalho devem ter pensado, para esses que trabalharam meia hora, 40 minutos, 1 hora, tudo bem, você está dando mesmo alguma coisa, mas para a gente você não está dando nada não. Nós trabalhamos, nós conquistamos, nós nos esforçamos, nós fizemos por merecer, você não está nos dando nada. Nós trabalhamos para ganhar. E se eles tiveram oportunidade de respirar e pensar qual era a realidade, talvez eles tenham chegado à conclusão. Nós fizemos por merecer, nós trabalhamos. Depois que você nos deu um emprego. É verdade, tem essa parte também. E ainda na parábola, eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. E olha o que ele fala. É contra a lei usar o meu dinheiro como eu quero? E agora que Jesus lança um holofote no absurdo da nossa resistência à graça. Porque eu e você amamos a graça quando ela é com a gente. Temos crise quando é com os outros. E Jesus joga um holofote nessa hipocrisia, nesse absurdo de resistência. E ele fala algo que é duro demais de ouvir, mas é verdade. Ele fala, ou você está com inveja, porque eu fui bondoso para com eles. Nosso combinado não era esse? É. Um dia de trabalho? É. Mas agora você está olhando para os outros, e quando eu sou bom com eles, você fica com inveja. Você queria que eu fosse melhor com você? Você está chateado porque eu sou generoso? Que loucura é essa? Quem vai ficar chateado com generosidade? Quem vai ter crise porque alguém é generoso? Que tipo de pessoa tem problema com isso? E eu acho Jesus tão brilhante, porque eu acho que ele está denunciando todos nós aqui, porque nós enxergamos da maneira que os trabalhadores das 12 horas enxergam, não é verdade? Eu acho que eu traduzo o sentimento de muita gente quando eu penso, parece que isso aqui está sendo injusto, parece que quem trabalhou mais tinha que ganhar mais. Mas ouça, porque isso é tão importante hoje. Jesus está nos convidando a enxergar de forma diferente, a enxergar a nós mesmos e as pessoas de maneira diferente, e a enxergar o nosso relacionamento com Deus de maneira diferente. Porque o reino de Deus ao qual você foi convidado, a qual as portas se abriram e você entrou, é um reino de generosidade inquietante, onde a generosidade dele é maravilhosa para mim, mas me deixa um pouco desconfortável pela maneira como ela é distribuída. É frequente a quantidade de vezes que eu ouço pastores no púlpito tendo uma crise muito grande com essa generosidade de Deus. Eles não conseguem muitas vezes aceitar que um pecador que peca seja realmente aceito por Deus. E eu sei do que eles estão falando, eu sei porque eu sinto muitas vezes algo semelhante. Quando a injustiça acontece, nós não aceitamos que alguém injustiçado possa ser justificado, alguém que foi injusto possa ser justificado. Quando nós comparamos os nossos crimes com os crimes de outras pessoas, nós entendemos que sim, nós precisamos de graça e nós não merecemos, mas dar graça para aquele criminoso ia ser um absurdo.
E a generosidade de Deus nos deixa inquietos, muitas vezes desconfortáveis. Essa generosidade, ela é aparentemente injusta, segundo os nossos padrões. Quem está acordado aí, diga amém. Agora vem a parte mais importante, é um convite para você, porque Jesus está perguntando a você e a mim, através dessa parábola, e aí? Você consegue lidar com isso? Você está pronto para entrar nesse reino? Você está pronto para participar de um sistema em que os que não merecem recebem o que não merecem e recebem ainda mais do que merecem? Os que não merecem recebem o que não merecem e recebem mais do que merecem? Você está pronto para dar aos outros o que eles não merecem, porque foi exatamente isso que o seu Pai Celestial fez por você. E todos os filhos pródigos vão dizer, com certeza, sim, por favor. E todas as filhas pródigas vão dizer, aleluia, eu quero isso para mim. E todos os maridos que destruíram a sua família, que arrebentaram tudo, que tomaram decisões erradas e fizeram tudo de errado, vão dizer, sim, por favor. E todas as mães e esposas que tomaram decisões erradas e foram irresponsáveis e foram embora, e se destruíram e mexeram com coisas que não deviam mexer, se envolveram com quem não deveriam se envolver, e 6 anos depois acordam e falam, eu acho que eu não tenho a menor chance. Eu acho que nunca mais Deus vai ouvir uma oração minha. Cada um deles deve pensar, sim, eu quero esse sistema de Deus. Eu gostaria muito, muito que fosse estendido a mim isso, que aquilo que eu não mereço de jeito nenhum, eu pudesse receber. Mas e pessoas como eu? E pessoas talvez como você? Pessoal que chega cedo, faz camiseta, leva faixa, faz musiquinha, Jesus, Jesus, Jesus. A gente que está envolvido em vários ministérios e está servindo as pessoas. E estamos fazendo tudo que a gente pode. Trabalhamos 12 horas no sol. Como é que a gente sente com isso tudo? Jesus nos deixa com uma afirmação absurda no final dessa parábola que faz a gente pensar. Ele fala, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E quando eu e você começarmos a compreender o reino que Jesus veio nos apresentar, quando começarmos a entender o sistema de valores e a matemática de Deus, cada dia vai se parecer mais com isso. O tempo todo você vai ver isso acontecendo. Parece que realmente os últimos são sempre convidados. Aqueles que não merecem, aqueles que são errados, que ficaram por último, eles são convidados a ficar no início da fila. E eu não gosto de fila. Mas eu que sou um dos primeiros, que se esforçam, que trabalham, que chegam cedo, que merecem, são colocados no final da fila. Jesus, por quê? Por que eu estou sendo colocado no final da fila? Talvez ele respondesse, simples, meu filho, para dar lugar aos outros na frente. Porque é isso que eu vivo fazendo. E a princípio a gente vai achar que é injusto. Você sabe por que eu e você temos essa crise e achamos que é injusto? Pela maneira como nós aprendemos a medir justiça. Como é que a gente mede justiça? Como é que nós aprendemos a medir o que é e o que não é justo? Nós aprendemos a medir por comparação. A nossa justiça sempre foi, e se você não tomar cuidado, sempre vai ser uma justiça por comparação. Nós comparamos para determinar o que é e o que não é justo. Não é isso que a gente faz? Justiça para a gente é igualdade. Todo mundo receber exatamente a mesma coisa. E nós comparamos quando um recebe mais ou menos que o outro. Quando um trabalha mais ou menos do que o outro, a gente não aceita. E uma coisa que eu e você precisamos saber, aqui vai a ideia principal. Se você está mergulhado, como eu muitas vezes me sinto, na justiça por comparação, nós precisamos olhar para Deus e saber que quando Ele joga graça sobre a nossa vida, graça não compara. Nunca. Graça não compara porque a graça em Jesus está sempre casada com a verdade. Cheio de graça e de verdade. E qual é a verdade?
A verdade é que absolutamente nenhum de nós alcançou o padrão de Deus. Nenhum de nós, absolutamente nenhum, alcança. A Bíblia fala, todos pecaram, ninguém alcança. Todos pecaram, estão destituídos completamente dessa glória. E curiosamente, o que me deixa mais maravilhado é que Jesus nos oferece um sistema mais justo do que qualquer outro, mais justo do que o que você poderia imaginar. Quando se trata do reino de Deus, ele vai além do justo. Ele vai além, como eu disse para você, que ele atraía todo tipo de gente. No reino dos céus, todo mundo está convidado. Todos estão convidados. Os que chegaram às 6, os que chegaram às 9, os que chegaram ao meio-dia, os que chegaram às 3 e até os que chegaram às 5h59. Estão convidados. Os que acertam mais do que erram. Os que erram mais do que acertam. Os que não sabem o que é certo e acabam errando. Os que sabem muito bem o que é certo, mas decidem fazer o que é errado. Eu sei o que é certo, eu sei o que é certo para ele, eu sei o que é certo para ela, mas eu vou fazer o que eu quero fazer. Os que pecam grande ou pequeno. Os que pecam pouco ou pecam muito. Os que acreditam que são justificados pelas suas próprias obras. E os que sabem que não têm a menor chance. Todos estão convidados. Gente com passado, marcas, bagagem, gente com arrependimento, são convidados, preste atenção, juntamente com as pessoas arrogantes que julgam as pessoas que têm passado, bagagem e arrependimentos. Todos são convidados, todo mundo entra pela mesma porta. Pecadores desonestos, fariseus que acreditam que não precisam de justificativa, que já estão justificados. Jesus é a graça e a verdade personificada. Jesus chama o pecado de pecado, não tem outro nome. Você fica chamando, eu errei. Não, é pecado. Jesus chama pecado de pecado, chama pecador de pecador e vai lá e paga pelo pecado e salva os pecadores. Graça totalmente entranhada de verdade. Reino dos céus, todos são convidados porque todos entram exatamente pela mesma porta. Todo mundo entra exatamente da mesma maneira. Nós entramos quando colocamos a nossa fé em Cristo como nosso Salvador. Bia, pode subir aqui. Confiando que o que Ele, Jesus, fez por nós, somente o que Ele fez por nós, nos justifica diante de Deus, independente de qual injusto você foi, ou de qual desconfortável isso pareça. Porque quando você foi muito injusto, quando você foi muito errado, quando você pecou muito, você tem uma ótica a respeito da graça. Quando a outra pessoa que machucou você, feriu você, ou feriu alguém que você ama, você tem uma outra ótica. Mas tanto você, quanto qualquer outra pessoa, só entra por essa porta, confiando que foi o que Jesus fez, foi aquilo que Ele fez por nós que nos justifica. É o único jeito de você ser justificado. É o único jeito do juiz bater o martelo e dizer, ok, você está inocentado de tudo. É através da fé em Cristo Jesus. Não importa qual errado você foi, ou qual estranho tudo isso pareça para você. Então eu quero dar a você nessa manhã uma oportunidade de fazer isso. Eu escrevi uma pequena oração, e eu tentei achar as melhores palavras, eu não fui muito bem sucedido, mas eu acho que você vai entender. É uma oração que expressa aquilo que a gente está falando aqui hoje. Eu quero dar a oportunidade a você que talvez tenha feito essa oração muitos anos atrás, fazer outra vez, para até encorajar outros a fazerem também. A você que há muito tempo não fazia essa oração, mas sabe que é importante fazê-la também. E quem sabe a você que nunca fez essa oração na sua vida, a fazê-la pela primeira vez. E eu coloquei da seguinte maneira. Não sei se você vai conseguir ler, mas eu vou ler para você. Pai Celestial, todos os dias eu fico aquém. Eu não consigo alcançar. Todos os dias eu fico aquém. Eu preciso do que não mereço. Ser perdoado do meu pecado e ter o meu relacionamento restaurado contigo.
Eu creio que a morte de Jesus em meu favor resolveu essas duas questões. Coloco a minha fé nele como meu Salvador e meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então eu vou convidar você a ficar de pé. A gente vai fazer essa oração junto, em alta voz. Eu acho que é importante você que está em casa assistindo pela internet também fazer. Espero que você consiga fazer em alta voz também. Eu não sei como é que isso cai em você, mas eu acredito que isso funciona para todos nós. Porque na nossa convivência existem pecadores, existem publicanos, existem fariseus, existe todo tipo de gente absurdamente errado e absurdamente certo, mas pelo menos que acredita que não precisa. E eu e você estamos no meio. Eu não sei se você se encaixa com a pessoa que é a mais pecadora de todas. Você acha que você está mais inclinado para lá, ou então a que mais está em buscado acertar. Mas seria tão importante hoje você chegar à conclusão de que, por melhor que você seja, você não alcança o padrão de Deus. A gente fica aquém, a gente fica abaixo. E por mais errado que você tenha sido, se você está aqui hoje, você está me ouvindo, e você diz, para mim não tem jeito, o que eu fiz é grande demais. E eu não fiz só uma vez não, André, eu fiz 30 vezes. E eu destruí e machuquei muita gente. E uma coisa é o que eu fiz ou deixei de fazer, outra coisa é depois que eu fiz, gente ficou sabendo. É muito grande, é muito grave, eu não vejo como ser restaurado. Eu queria que você soubesse que não importa o tamanho que você fez, o sangue de Jesus é muito maior. O poder da sua morte e ressurreição te lava completamente. Ou você acredita que o seu pecado é maior do que a salvação de Jesus? Ouça, não é. O sangue dele te lava de todo e qualquer pecado. Então, se faz muito tempo que você não faz essa oração, ou se você fez uma vez apenas e nem lembra, ou se você vai fazer pela primeira vez, eu vou ler mais uma vez e depois a gente vai ler junto e fazer disso uma oração nossa. Pai Celestial, todos os dias eu fico aquém. Eu preciso do que não mereço, ser perdoado do meu pecado e ter o meu relacionamento restaurado contigo. E eu creio que a morte de Jesus em meu favor resolveu essas duas questões. Fui perdoado e restaurado. Coloco a minha fé nele. É isso que eu quero que você faça hoje. Pegue toda a sua confiança e não deposita mais sobre você mesmo. Deposita nele como meu Salvador e meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Pai Celestial, todos os dias eu fico aquém. Eu preciso do que não mereço. Ser perdoado do meu pecado e ter meu relacionamento restaurado contigo. Eu creio que a morte de Jesus em meu favor resolveu essas duas questões. Coloco minha fé nele como meu Salvador e meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, nós oramos nessa manhã, crendo no teu poder restaurador. Nós não compreendemos o amor tão grande assim, mas nós podemos receber e aceitá-lo na nossa vida. Nessa manhã, Pai, nós nos entregamos completamente a Ti. Colocamos toda a nossa fé em Ti e declaramos que somos Teus filhos amados, para sempre. Em nome de Jesus.